Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Desde já eu peço que vocês peguem o material didático de vocês e vamos lá para a página 32. Nós estaremos aí iniciando o segundo capítulo, que é sobre a estrutura da matéria. Logo na abertura do capítulo nós temos aí a imagem de parte do planeta Terra, né? O universo e o Sol. Aí tem 3 perguntinhas aí. Observe a imagem acima. Agora olhe ao seu redor. A cadeira, as roupas, o seu corpo e responda. De que tudo é feito? A matéria que compõe o universo é a mesma que está presente nas coisas que estão ao seu redor? Como é possível existir tanta coisa diferente? Então pensem aí, né, e reflitam sobre essas 3 perguntinhas básicas aí. E vamos dar início aí, né, lá na página 33. Evolução dos modelos atômicos. Então, os modelos que nós temos hoje, eles foram criados a partir de muito tempo atrás e também foram sendo juntados. Cada um cientista, ele teve um pouquinho de contribuição até termos o que temos hoje aí na tabela periódica. Bom, nós temos aí na página 33 aí, as pessoas, os primeiros aí, né, nos estudos dos modelos atômicos. Peço que vocês estudem aí essa página e depois retomem ao vídeo. Olha só, nós temos aí que as primeiras ideias propostas para explicar a natureza da matéria, né, a composição, foi lá por Leucipo e Demócrito. Eles tiveram aí, né, a teoria atomista, que considerava que toda a matéria era formada por pequenas partículas chamadas de átomos, e que esse componente apresentava de diversas formas no meio ambiente. Como eles não tinham uma explicação que agradassem a todos, aí essa teoria deles acabou perdendo força e depois foram surgindo novas outras, como nós temos aí, né, segundo aí Aristóteles, que toda a composição da matéria era formada através dos 4 elementos, que é a terra, o ar, a água e o fogo. Que veja bem aqui, por exemplo, a água, quando ela é aquecida, ela se transforma em vapor, né? Transformando aí no ar. Então, para Aristóteles, a matéria era formada aí das condições aí dos 4 elementos da terra. Só que aí esse princípio ele demorou muito tempo, né? Séculos aí ao longo, e só depois, no decorrer do tempo, existiram outros filósofos aí que propuseram aí diversas teorias a respeito da formação do universo. Virando a página aí, nós temos Dalton e seus trabalhos sobre a constituição da matéria. Bom, Dalton, ele foi um cientista aí, né? John Dalton. Ele buscou explicar questões relacionadas à atmosfera e aos gases. E ele propôs a sua teoria aí, né, teoria atômica de Dalton, sobre a explicação da matéria. E aí tem os principais conceitos sobre essa teoria dele aí. Então nós temos aí a matéria é constituída de pequenas partículas denominadas átomos, ou seja, tudo, o princípio básico aí é átomo, as pequenas partículas. Depois, um conjunto de átomos com a mesma massa e tamanho apresenta as mesmas propriedades e constitui um elemento químico. Ou seja, quando você junta 2 átomos que têm a mesma composição, por exemplo, aí o oxigênio, se você junta 2 moléculas de oxigênio, você tem o gás oxigênio, que é o que a gente respira aí. Questão 3. Elementos químicos diferentes apresentam átomos com massas, tamanhos e propriedades diferentes. Ou seja, a composição da água, ela é a junção de 2 elementos químicos diferentes. Você tem o hidrogênio, que juntamente com o oxigênio você forma a água. 4 aí, a combinação de átomos de um mesmo elemento ou de elementos diferentes numa proporção de números inteiros origina-se uma substância. Então, quando você tem vários elementos químicos diferentes juntos, você tem uma nova substância, ou seja, a água ela é uma substância
porque ela foi formada a partir de átomos diferentes. Em uma reação química, os átomos não são criados nem destruídos, são simplesmente rearranjados, originando novas substâncias. Então isso aqui, como nós vimos no capítulo anterior, fica muito junto aí da teoria de Lavoisier. Dalton, nós conhecemos hoje, né, os átomos como bolinhas esféricas através de Dalton, né, que ele falou que os átomos eram partículas fundamentais, né, maciças, esféricas e indivisíveis e indestrutíveis, ou seja, um átomo ele é indestrutível. Você pode juntar um átomo com outro para formar novas substâncias, né? Então, logo abaixo aí nós temos o modelo de Dalton e as notações químicas. Naquela época lá, não tinha tabela periódica elaborada como hoje. Então, Dalton ele propôs sua própria simbologia, né? Que está aí na página 35, aí vocês podem estar observando aí, né? A simbologia criada por Dalton para os elementos e seus compostos. Só que para a época era muito difícil as pessoas compreenderem. E também, ao longo dos estudos, iam surgindo novas substâncias, então era necessário rever essa tabela aí para criar novos elementos. Com isso, o cientista Jacob Berzelius, que foi um dos fundadores da química moderna, propôs um sistema simples de notação, colocando um ou duas letras do composto aí em latim. Nós temos uma tabela aí na página 35, tem aí o elemento químico hidrogênio, o nome latim hidrogênio e o símbolo H. Nós temos aí a prata, que em latim significa argentum, e aí você tem dois nomes, né? O A para não ficar com outro componente juntamente com o G. Então, era isso aí. Outra coisa que Berzelius criou aí, pessoal, foi a chamada fórmula química, que indica quantos átomos tem naquela substância. Por exemplo, a fórmula da água ela é H2O. Isso quer dizer que tem duas moléculas, tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, aquele símbolozinho que tem embaixo lá significa quantos átomos tem naquela determinada matéria. Outra coisa aí também que ele criou foi a constituição das substâncias, né, que podem ser classificadas em simples ou composta. Por exemplo, o oxigênio ele é criado a partir de dois átomos de oxigênio, ou seja, é uma substância simples, porque possui o mesmo material. A água já é uma substância aí composta, porque ela tem tanto hidrogênio quanto oxigênio. Então, mesmo átomo, substância simples. Átomos diferentes nessa formação é chamado de substância composta. Entendido aí, pessoal? Vamos prosseguir aí, né? Na página 36 aí, sobre o modelo de Dalton e as transformações da matéria, né? Vamos rever aqui alguns conteúdos sobre a representação das reações químicas. Olha só, pessoal, vamos ver aqui agora a representação das reações químicas. Vocês já aprenderam que uma transformação química ela pode ser representada através de um esquema. Como, por exemplo, nós temos aqui, né, que a água submetida a uma corrente elétrica, ela produz os gases hidrogênio e o gás oxigênio. Aprenderam também que quem está à esquerda da seta aqui são os reagentes. Quem está aqui à direita da seta, no caso esses dois aqui, são chamados de produtos, que são a transformação final aí dessa reação química. Só que assim, nesse caso aí, né, que a transformação de água em hidrogênio e oxigênio não ficou igual. Olha só, eu tinha um oxigênio e depois originou-se dois novos oxigênios. Para que isso fique certo, a gente tem que fazer um balanceamento disso aí.
Posso fazer aí para balancear isso aí, ou seja, ter o mesmo número de reagentes no mesmo número de produtos. Então, para isso é o seguinte, pego 2 moléculas de água e faço a conversão. Olha só, aqui eu tenho 2 moléculas de água, tenho aqui 4 átomos de hidrogênio e tenho 2 de oxigênio. Agora é só ajustar aqui, ó, 4 de hidrogênio mais 2 de oxigênio, ou seja, aqui sim está o balanceamento completo. Os mesmos reagentes estão lá no produto, a mesma quantidade de cada um. Entendido aí, pessoal? E com balanceamento verificamos que todos os átomos do sistema inicial permanecem no sistema final. Comumente essa reação é representada da seguinte maneira. Então aqui nós temos a resposta e feito o balanceamento. Percebe aqui que tem um 2 antes do H e depois temos ele novamente aqui. Isso significa que eu utilizei 2 moléculas de hidrogênio para fazer essa transformação. E esse 2 aí indica o coeficiente estequiométrico. Agora eu peço que vocês façam aí, organizem as ideias, que depois eu estarei completando com vocês aí. Com relação aqui algumas dúvidas que vocês podem ter na questão número 1, eu irei explicar aqui. Vou pegar como exemplo aqui a imagem 1. Olha só, um átomo, pessoal, é cada bolinha dessa aqui, ó. Cada bolinha dessa aqui. Ou seja, na letra A está falando assim, há quantos átomos em cada sistema? Aí eu vou pegar o número 1 como exemplo. Bom, existem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos. Os átomos são essas pequenas partículas aqui. Letra B. Cada sistema apresenta quantos elementos químicos? Elementos químicos é a junção dos átomos, ou seja, como são todos iguais, então apresenta 2 elementos químicos, ou seja, eu tenho 2 elementos aqui juntos. Como são todos iguais, então apenas 2 elementos químicos. O último aí. De acordo com Dalton, a combinação de átomos de um mesmo elemento ou de elementos diferentes, numa proporção de números inteiros, origina uma substância. Há quantas substâncias em cada sistema? Número 1 aqui, ó, tem apenas uma substância, ou seja, quando você junta os elementos químicos, você tem uma substância. Como aqui são todos os 3 iguais, então nós temos apenas uma substância, diferente aqui do 3 e do 4. Então, para finalizar aí, galera, para ficar bacana aí, vocês vão fazer as atividades da página 38 até a página 41 do livro didático de vocês e depois façam aí as atividades lá da página 21 até a página 24 do livro de atividades de vocês. Então, pessoal, qualquer dúvida, me procurem lá no WhatsApp ou no Telegram, que eu estarei auxiliando vocês. Então, até a próxima aula.